Muito boa tarde, Brasil. O mundo político voltou a explodir um pouquinho mais. Estava até meio que devagar, quase parando, né? Presidente da República viajando e a Câmara vazia, Senado praticamente vazio, né? Tempo de eleição, parlamentar que não for para a cidade dele, para a região dele e não fizer força para eleger ali alguns vereadores e principalmente prefeito, daqui 2 anos não consegue se reeleger. Essa é a grande realidade do Brasil. Ele tem que investir na campanha de alguém agora, para daqui 2 anos esse alguém, né, investir na campanha dele. O troco tem que ser dado. Mas, de repente, do nada, quando a gente não esperava que fosse tão rapidinho, né? Até porque havia um prazo maior para que se decidisse, nós vimos aí a questão do Lula, né? O Sérgio Moro aceitando aí a denúncia. O que se propôs, né, através do Ministério Público Federal, e aí a coisa começou a assustar todo mundo. Tem mais uma delação aí que acabou apavorando todo mundo e apavora a própria presidência da República. Que é essa questão, por exemplo, de investir dinheiro pesado na campanha de Dilma e Temer, que aí um não escapa do outro, não. A chapa era única mesmo, era Dilma e Temer. Se cair, cairiam os dois. Como a Dilma já está fora, né, o Temer entra na carruagem. Então é complicado. Eu diria que realmente o mundo político hoje está em polvorosa. Esta é a realidade. As ações da Lava Jato, né, as delações, novas delações principalmente, estão deixando políticos de, meu Deus, de cuca quente. Cuca quente. E tentando, inclusive, né, dar um golpe. O que nós vimos na madrugada de segunda para terça-feira, no Congresso Nacional, quando eles propuseram votar a questão do Caixa 2 para criminalizar, mas aí meter um jabuti, é assim que a gente fala aqui, né? Quando coloca uma coisa que não tem nada a ver com a outra, meter um jabuti para... Até o momento, quem praticou Caixa 2 estava livre. Exato. Perdão total. Anistia ampla, geral e irrestrita para quem cometeu Caixa 2. Só seria crime a partir da promulgação da nova lei. Olha, sinceramente, tá difícil. Vamos falar desse assunto e eu me valho hoje de um cientista político, espero que daqui a pouquinho também de um jurista, né? Ele vai chegar um pouquinho atrasado, está na TV Justiça. O cara passou por aqui e começa a ser chamado para tudo quanto é lugar. Isso é bom, muito bom. Muito bom. Né? Entre eles, o meu amigo Rócio Barreto, cientista político, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Celso. Obrigado a você de casa. E a gente vive um momento assim, um tanto quanto inusitado, né? Após aquela exposição do Ministério Público, falando que o Lula tinha cometido crime, eu achava difícil o Sérgio Moro, a Justiça do Paraná, não aceitar a denúncia. Ele aceitou, acatou, agora vai fazer as investigações e ver se realmente o Lula é culpado e se há condição dele, se ele cumprir pena, se ele vai ser preso, se ele vai ser condenado. Agora, o que acontece, Celso, é que muitas vezes a segunda instância, o TRF do Rio Grande do Sul, trabalha em conjunto com a primeira instância, principalmente do juiz Sérgio Moro. Então, as causas que o juiz Sérgio Moro condena em primeira instância, raramente a segunda instância nega. Então, possivelmente, o Lula vai ser condenado em primeira e segunda instância. Vai recorrer a instâncias superiores e ele sendo condenado à segunda instância por um colegiado... Cairia já na lei atual, né? Na lei da ficha limpa e não poderia ser candidato em 2018. O que eu acho que para o Lula deve ser até melhor para ele assim, porque com o índice de rejeição que ele está no momento, ele não colocaria os 2 mandados dele, o qual ele saiu em janeiro de 2011, com um alto índice de aprovação, ele não colocaria isso em xeque, sendo candidato e uma candidatura um tanto quanto até fragilizada. Ele não colocaria dessa forma. Vamos relembrar um pouquinho essa história do Lula aí, né? Vamos sim. O Sérgio Moro aceitando aí a denúncia, né?
denúncia feita pelo Ministério Público Federal. Coloca essa matéria aí, por favor. De receber quase 4 milhões de reais em propinas em contratos supostamente fraudados entre a Petrobras e a empreiteira OAS. Segundo os procuradores do Ministério Público Federal, o apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, fez parte desses pagamentos. E de acordo com a Polícia Federal, a OAS pagou nos últimos 5 anos R$ 21.500 todo mês para que bens de Lula fossem guardados num depósito de uma grande transportadora. Na sentença, o juiz Sérgio Moro afirma que já há prova razoável de que a integridade da gestão da Petrobras foi contaminada por um esquema sistemático de pagamento de propinas e de lavagem de dinheiro, e que o esquema servia não só aos agentes da Petrobras, mas também a agentes e a partidos políticos. Hoje, o presidente do Senado, Renan Calheiros, também citado na Lava Jato, criticou a operação. Eu acho que a Lava Jato é muito importante, nada vai deter a Lava Jato, mas a Lava Jato, ela precisa acabar com esse exibicionismo, com esse processo de exposição das pessoas sem culpa formada. Além de Lula e Marisa Letícia, viraram réus Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, Paulo Gordilho, arquiteto, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e os ex-executivos da OAS, Agenor Franklin Magalhães, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Ori Ionamini. Essa é a segunda vez que Lula vira réu na Lava Jato, mas a primeira nas mãos do juiz Sérgio Moro. Em julho, a Justiça Federal de Brasília aceitou outra denúncia baseada na delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral de que Lula tentou obstruir as investigações ao tentar comprar o silêncio de Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras. Nós vimos aí essa grande verdade, né? Denunciado, e o Lula não foi denunciado por tudo, né? Ele foi denunciado nesse momento por causa do apartamento lá na Baixada Santista e devido ao pagamento desses 25 mil por mês dos bens lá guardados em determinado lugar. Alguém bancando esses bens guardados. Ainda tem mais coisa para vir. Então é complicado. A Folha de São Paulo de hoje mostra que pior do que a situação do apartamento é a questão do sítio lá de Atibaia. A Folha mesmo começou a desvencilhar isso há tempos atrás. Foi ela a primeira que começou a mostrar o problema. E hoje dizem que já tem um caixote de provas lá guardado. Então, só depois que aparecer. Deixa eu somar aqui juntamente ao Rócio, né, meu amigo Yuri Soares de Mello, jurista, né? Conseguiu chegar, né, Yuri? Seja bem-vindo, amigo. Um abraço. Vai, amigos, nossos telespectadores também. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, doutor também. Satisfação. Isso pode ser feito a conta-gotas? Pode, Yuri? Deixa eu perguntar, juridicamente falando, né? Quer dizer, você pega o apartamento lá da Baixada Santista, você pega essa questão da guarda de bens, agora depois virá a questão do sítio de Atibaia e poderá vir outras denúncias mais. Pode fazer a conta-gotas? Claro, é possível, até porque a gente entra num tema aí de crime continuado, né? Tem que verificar se com uma ação só ele produziu vários resultados. O que me parece que são várias ações diferentes. São. Então, para cada ação, você vai ser julgado especificamente cada conduta lá do ex-presidente ou de nesse quem quer que momento, seja. por exemplo, ele já responde por duas, né? Uma que saiu daqui do TJ de Brasília, estamos falando do ex-presidente Lula, e agora essa do Sérgio Moro. Foi da Justiça Federal. Da Justiça Federal. Da Justiça Federal daqui, né? Isso, exatamente. É uma situação bastante complexa, né? Porque vai colocando o ex-presidente numa situação de criminoso mesmo. Ou pelo menos de suspeito de crime. Ou já o coloca como réu. Né? Colocar como réu já é um passo muito mais adiantado do que você ser meramente um suspeito de alguma coisa. Quer dizer, já existem provas sendo carreadas, já sendo discutidas. Então, é uma situação bem delicada mesmo, viu? Entendeu, um telespectador? Boa tarde. Ô, Celso. Oi, amigo. Diga aí, Sou eu, filho, o Cícero. Diga, amigo. Celso, ontem eu quis falar uma coisa para você aí, com relação a quem vai ser governador do Distrito Federal.
Ah. Eu liguei 7 vezes e não consegui falar, mas agora eu consegui. Ah. Eu quero dizer o seguinte, que você seria um bom candidato a governador do Distrito Federal, hein? Eu? Porque você... Amigo, eu não consigo me eleger nem síndico de bloco, mano, velho. Eu votaria em você, pô. Que não tem nem Agora- candidato, cara. Não, Eu não mas sou tá- político, não, mano, velho. Não, Eu eu sei que nasci você não é. pra ser jornalista, pra bater em político, que é minha obrigação, cara. Mas... Né? Mas eu queria só para dizer esse momento que você seria um bom candidato, sim, viu? Tá bom, Porque te agradeço. Você conhece Brasília há muito tempo. É. E tá aí, se você precisar de ouvir, você me chama também que eu vou contigo. Tá bom, Eu obrigado, só gostaria Cícero. de falar isso aí, Celso. Mas ao mesmo tempo, e dizer o seguinte, e cumprimentar aí aos dois entrevistados seus aí, viu? Um abraço, Celso, um abraço para vocês. Abraço, Tá bem. Cícero. Obrigado. Tudo de bom. Falou, meu irmão. Grande abraço, né? Já pensou, hein, Rócio? Brincadeira. Celso. Eu não sou corajoso igual o Rócio, não. Que sai candidato, eu não saio. Celso, não. eu vou falar para você o seguinte. O que o Cícero falou é que você é um camarada verdadeiro, um cara honesto, que vai ao fundo da realidade, doa quem doer. É. Agora, comentando o vídeo ali do Renan Calheiros, eu concordo com o Renan Calheiros que os exageros da Lava Jato não pode ultrapassar da forma que foi feito, como aquela exposição do Ministério Público. Aquilo ali foi mirabolante. Ali foi mirabolante. É verdade. Porém, a Lava Jato deve seguir. O Toffoli também comentou a respeito dos exageros da Lava Jato, o que quer dizer o seguinte, que o combate à corrupção não pode caminhar com o Estado democrático de direito. Pode e deve caminhar juntos. Deve ser dessa forma, sem espetacularização, sem esses alardes todo, caminhar com segredo de justiça. Eu já falei para você uma vez que se a Lava Jato parasse hoje, para mim já teria valido a pena. Ela mas já eu teria quero cumprido o seu papel, né? Mas tem que mais fundamental. o que fazer, mas né? eu quero que aprofunde mais e investigue ainda mais. Agora, a grande verdade é o seguinte, né? Quando o cidadão apresenta a denúncia, né, é uma coisa. Lula, após o cidadão lá do Ministério Público Federal apresentar a denúncia, Lula falou 1 hora e tarará. Sim. Né? Agora, Sérgio Moro acatou a denúncia. Lula falou menos de 1 minuto. Quer ver? Coloca lá, por favor. Eu fiquei sabendo agora, recentemente, que o juiz Moro aceitou a denúncia contra mim, mesmo a denúncia sendo uma farsa, uma grande mentira contada, um grande show de pirotecnia nesse país. De qualquer forma, como eu acredito na justiça, sabe, tem bons advogados aí e aqui, vamos brigar para ver o que dá. A verdade é essa. Vamos continuar lutando para que o Brasil conquiste a democracia e que o povo brasileiro volte a ter orgulho de ser brasileiro, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Um abraço e obrigado, querida Sharon, obrigado, Jeffrey, obrigado, companheiro Cristiano. Bom, Foi tudo que o Lula falou, né? eu queria dizer o seguinte, eu nunca perdi o orgulho de ser brasileiro. Não preciso voltar a ter orgulho de ser brasileiro. Eu me orgulho sempre de ser brasileiro. O outro ponto interessante que o ex-presidente colocou ali é com relação a querer dizer sempre que é uma mentira, uma farsa. Ele está fazendo o papel dele, que é se defender. O Brasil é signatário de um tratado internacional, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Nesse pacto lá se diz, salvo engano no item 43 ou 63, em que ninguém é obrigado, Celso, a produzir prova contra si mesmo. É lógico. Então ele não vai chegar, claro, obviamente, ali na imprensa ou qualquer lugar que seja, dizer, não, eu fiz mesmo. Vai dizer que é uma farsa, é mentira. Agora, o que vai dizer se ele cometeu mesmo o crime, se houve alguma irregularidade ou não, é a justiça. E para isso tem todo um caminho que vai ser seguido, de apresentação de provas do Ministério Público, apresentação de provas da defesa. Então, o simples falar por falar não quer dizer necessariamente que não seja verdade ou mentira. Ele cairia no que caíram os demais, Exatamente. que já foram condenados. Exatamente. Porque são réus confessos. Não, eu peguei mesmo, né? Igual alguns, inclusive, devolvendo dinheiro e ajudando, inclusive, a própria justiça para chegar a outras pessoas. Então, são todos réus confessos. Aí vem a punição, evidentemente. E quando... Agora, se ele realmente chega nesse momento e diga, não, eu errei,
está no sal. Porque, na verdade, se a gente observar, essas delações que vieram, essas acusações todas, vêm de dentro do próprio integrantes do PT, ou ligados ao presidente Lula, ou ligados ao PMDB também. Então, é tudo companheiro, é tudo ali próximo, um entregando o outro. Então, isso tem que ser avaliado. A justiça está aí para isso. A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. E aí, de repente, se o presidente for inocente mesmo, né? Mas vamos apurar isso. Agora, isso politicamente para o Lula. Você falou em rejeição no começo do programa, que ele tem uma rejeição forte. Grande. Mas ele também tem eleitor demais. Tem. Você veja que quando se apresentam os nomes dos possíveis candidatos de 2018, ele chegou na frente em primeiro turno, só perdendo em segundo turno para alguns. Certo. Como é que fica hoje a situação política de Lula, Rócio? Celso, eu lhe afirmo aqui com toda certeza que o Lula é a única liderança nacional. Até mundial ele é respeitado, a gente viu na ONU alguns presidentes, alguns representantes saindo quando o Temer foi falar. O Lula é uma liderança nata. Eu falo liderança não do camarada ter a admiração de muitas pessoas, eu falo de liderança de massas. Você vê no discurso dele, ele faz um discurso político, as pessoas compreendem aquilo ali e valoriza o Lula e o admira cada vez mais. O Lula, hoje mesmo, se o Lula for julgado, condenado, com processo transitado em julgado, com recurso em todas as instâncias, até no Supremo, e ele condenado, muitas pessoas vão ser eleitores roxo do Lula. É verdade. E isso dá a ele essa condição de estar em primeiro lugar nas pesquisas. Porém, uma suposta prisão, uma condenação do Lula, agora em todas as instâncias, vai como é que se diz? Vai deixar o Lula desgastado ao ponto dele mesmo não querer ser candidato em 2018, ainda que ele tenha condição. É verdade. Já atendeu o telespectador? Espero que ele esteja no telefone, que nós demoramos demais para chamá-lo. Ô, Acioli, boa tarde. Boa tarde, Celso. Diga, querido. Boa tarde a todos os entrevistados, aos amigos e amigas. Eu sou de João Pessoa, Paraíba. Pois não. Eu acompanho na hora que eu tenho tempo, o seu programa, ele é elucidativo. Porém, Celso, eu gostaria de dizer o seguinte, de todos esses embrólios os quais nós estamos passando nesse momento, é preciso que analisemos, principalmente a sociedade civil organizada, como é que a gente pode fazer as grandes reformas, como é que a gente temos um pacto federativo desse, como é que nós temos uma república criada ali, naquele período que queriam derrubar Dom Pedro, e até hoje ela permanece com os mesmos vícios, com as mesmas demonizações. E a gente precisa, sim, de reavaliar, porque a Lava Jato prestou e está prestando um serviço espetacular. Mas é igual aquela história da raposa e como galinha. Você tem que cercar uma maneira da galinha, não comer a raposa, não comer a galinha. Não toda vez prender a raposa e as outras soltas. É verdade. Eu quero agradecer pelo espaço e muito obrigado. E uma boa tarde a todos e todas. Obrigado pela audiência. Ligue sempre que puder, certo? E que quiser. Acima de tudo. Para nós é importante a participação. O telespectador aqui é mais importante do que o apresentador, do que até os convidados. E eles sabem disso, né? Sem dúvida. Às vezes eles conseguem falar aquilo que a gente não consegue. Não, sem dúvida, exatamente. Eu gosto de fazer esses programas ao vivo exatamente por conta dessa interação. E agora, só concluindo para passar a palavra para o Yuri, com relação ao Lula, ele é essa liderança nata e eu acho que ele não quer ser candidato hoje à presidência em 2018, apesar de ser a única liderança do PT nesse momento. Não há um outro que tenha essa liderança e condição. Estão tentando levantar agora o Jacques Wagner, né? O Jacques Wagner. Mas ele é um bom nome, um grande nome, mas não tem a popularidade do Lula. Não tem esse magnetismo pessoal que o Lula tem. O Lula é interessante porque ele tem uma facilidade muito grande de falar a língua do povo, com simplicidade, com tranquilidade. Então ele tem uma dialética muito simples, daí facilita realmente, como o doutor falou aqui, doutor Rócio, do entendimento da grande massa brasileira, né? Ele fala o que o povo sabe ouvir. E nisso as pessoas compreendem e às vezes, muitas vezes, claro, acabam admirando até pela sua própria trajetória de ser nordestino, sua trajetória de ter passado fome, essa coisa toda, acaba sensibilizando. Mas ainda assim,
Isso não é motivo para que a gente não deixe de apurar as suspeitas, né, que estão sendo feitas atualmente, porque ninguém aqui no Brasil está acima da lei. Pode ser eu, Lula, quem quer que seja, ou o ministro do Supremo, todos nós temos um compromisso com a lei e assim devemos seguir. Se aconteceu, vamos apurar, né? Acho que o caminho é esse. Tem que se apurar. Entendo. E tem que se chegar nos finalmente. Essa aqui é a verdade. Oi, Anderson, boa tarde. Boa tarde ao Rócio, uma boa tarde ao Yuri. Boa tarde. O que me espanta muito é o cinismo, né? Uhum. O cinismo dessa gente. O Jim Argelo chorou na frente do Moro, chorou. Eu sou inocente, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu sou uma virgem vestal, né? Aí depois está fazendo uma delação premiada, né? Vocês aí que conhecem o gin, né? Mas eu acho que ele está mais para cachaça do que para gin. E o nosso amigo Lula também, um outro cínico, né? Uhum. Que chega na frente da televisão e fala, e da entrevista, eu sou inocente, eu sou a pureza em pessoa, só Jesus Cristo é mais honesto do que eu. Gente, isso é uma coisa mais ridícula que pode existir na vida de um homem, na vida de um ser humano, né? Eu acho que é muito mais nobre o camarada dizer, eu errei, eu fiz, tive meus motivos, né? Eu queria ficar no poder aí, tinha um plano de poder, de ficar 50 anos o PT no poder. Eu acho que seria menos ridículo, né? Uhum. Seria menos ridículo. Agora, essa turma é terrível. Essa turma dá vergonha, sabe? Racha a cara da gente, como se diz aqui na minha região, aqui, né? Fica com a cara rachada de ver essa gente aí. É triste, de ver a decadência humana, a decadência do ser humano. A minha mãe dizia assim, quem fala a verdade não merece castigo, né? No caso deles, eles merecem sim, né? Mas eu acho que o castigo mais ainda é a biografia que vai pro brejo. Um abraço para vocês. Grande abraço, Anderson. Um grande abraço. Essa é que é a grande verdade. O que a gente espera, na verdade, é que a justiça faça o seu papel, né? Ninguém está aqui condenando, até porque o próprio juiz Sérgio Moro deixou bastante claro que ele estava recebendo a denúncia. E que agora, se haverá tempo, tanto para a defesa do presidente como da esposa, né? Como dos demais, e depois se chegam finalmente. Essa é que é a grande realidade. Às vezes demora um pouco, né? Você veja, por exemplo, naquela questão da empreiteira Andrade Gutierrez, lá no Rio de Janeiro, né? Que faz parte da questão da Lava Jato. Tanto o ex-presidente como o ex-diretor, só agora veio a sentença definitiva. É lógico que eles tinham apelado para uma delação e a sentença é desse tamanhozinho, vão cumprir em casa, vão ter que passar pelo vexame da tornozeleira. Já não deixa de ser um negócio terrível para quem tem vergonha na cara. Coloca essa matéria aí, por favor. Otávio Marques de Azevedo, ex-presidente do Grupo Andrade Gutierrez, foi condenado a 18 anos de prisão, mas poderá ir para casa e durante o primeiro ano da pena será monitorado por uma tornozeleira eletrônica como esta. Após esse período, deve ir para o semiaberto, que permite saída para o trabalho. A sentença do ex-presidente da Andrade Gutierrez Energia, Flávio Barra, também trocou as grades pela própria residência, mas por menos tempo, 15 anos. Também vale para ele o monitoramento eletrônico e a possibilidade de ir para o semiaberto depois. Os dois executivos foram condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e participação em organização criminosa por fraudes em licitações na construção da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. Na primeira sentença, Otávio Marques de Azevedo tinha sido condenado a 7 anos em regime fechado e Flávio Barra a 6. Mas o acordo de delação premiada foi levado em conta para atenuar as penas. O ex-presidente da Andrade Gutierrez também é delator no Tribunal Superior Eleitoral. Ao ser interrogado ontem, Otávio Azevedo confirmou a doação de 30 milhões de reais às campanhas petistas em 2014. Deste total, segundo ele, R$1 milhão em propina foi para a chapa Dilma Temer na campanha presidencial. O empreiteiro alegou que sofria pressão para não perder contratos com o governo federal. A chapa Dilma Temer é alvo de ação movida pelo PSDB na Justiça Eleitoral por suposto abuso de poder econômico.
Duas questões, Yuri. Vou aproveitar o jurista, né? Vamos. E se você tiver dúvida também, pode fazer pergunta, viu, Rossi? O contrário também é verdadeiro. Né? Duas questões. Essa tornozeleira, o cara vai ficar amarrado dentro de casa? Não. Ou seja, se ele sair da porta para fora, ele será punido? Isso depende do que foi negociado com o juiz das execuções criminais, né? Ou o próprio juiz da vara. Nesse caso, por exemplo, existem casos que pessoas ficam dentro de casa ou no limite do lote. Pode sair, tem casos que podem ir para o trabalho e voltar, como alguns empreiteiros desses famosos lá no Rio de Janeiro. Geralmente são os casarões com terrenos grandes, né? Ou você pode ir, por exemplo, aí depende, 400 metros ali ao redor da sua casa. Cada caso é um caso específico. Então não significa que você fica em regime de cárcere ali, vamos dizer assim, cárcere privado, entre aspas, né, dentro de casa não. Você pode comprar um pão, ou de repente até ir à praia, dependendo da situação que foi negociada ali para efeito desse tipo de situação. Agora, a tornozeleira eletrônica, ela distensiona o ambiente carcerário. Ela é uma boa saída hoje no Brasil para diminuir essa quantidade de presos que a gente tem aqui no Brasil, quase 600 mil presos. Mas funciona, Yuri? Funciona, desde que esteja sendo monitorado de forma correta, né? Mas a gente já ouviu dizer aí que às vezes cai a luz, né? Vai embora. É complicado, mas eu tenho ouvido, assim, no geral, dos policiais que trabalham com isso, que é um sistema absolutamente eficaz e muito bom aqui no Brasil. Outro dia, não me lembro qual foi o caso, mas era um caso de tornozeleira, né? Que aí foram atrás, que chegaram na casa do cidadão que deveria estar usando. Quem estava usando era uma mocinha que estava lá dentro de casa. Pois é, como é que ele conseguiu fazer essa transferência? Porque se você cortar ou tirar a tornozeleira, e agora elas parecem reloginhos, viu? Engraçado, tá mais para pulso do que para perna, né? Exatamente, parecem relógios, não é constrangedor como as primeiras aí de 2, 3 anos atrás, não. É altíssima tecnologia, não tenha dúvida. Agora, eu fiquei curioso, como é que ele fez, doutor Rossi, para transferir essa tornozeleira sem ser detectado para o parente? Realmente. Com certeza foi com a anuência de alguém. Com certeza. Da mesma forma que falta luz, o sistema cai, com certeza tem a anuência de alguém. Celso, eu queria comentar um pouquinho o vídeo ali, que falou da doação de 30 milhões. Rapaz, ia te perguntar exatamente sobre isso aí, né? Porque agora o negócio pesa sobre a dupla, que foi candidata, uma chapa só. É verdade. Dilma Temer. Desse nenhum escapa um do outro. Não escapa porque tem que caçar a chapa. O Temer até gostaria que fosse separado, como se houvesse campanha para vice-presidente. Mas existe campanha para presidente, para chapa de presidente com vice. Há mais de 50 anos no Brasil não se vota para vice-presidente. Ele queria que fizesse a divisão, mas não há como isso aí. Isso era uma jogada que ele queria fazer. Agora eu gostaria de comentar com relação à questão do Caixa 2. Na segunda-feira, à noite, ao cair da noite, tentaram no Congresso Nacional. O senhor viu, doutor Yuri? Deixa eu botar essa matéria aí, você comenta em cima. Ótimo. Ótimo. Não vou perder essa matéria, não. Ótimo, coloca então aí, por favor. Né? Tem a ver. A terça-feira começou com uma sensação de ressaca e perplexidade em Brasília. Logo pela manhã, na comissão especial da Câmara, que discute há 2 meses medidas contra a corrupção, parlamentares criticaram a tentativa da Casa de aprovar na calada da noite um projeto que poderia anistiar partidos e políticos que usaram Caixa 2 em eleições. Ou seja, dinheiro não contabilizado e que muitas vezes é fruto de propina. Muito estranho também ninguém ter visto esse texto que já estava querendo ser votado. Se havia algum tipo de acordo de cúpula, né, a base dos partidos não aceitou. O projeto de lei em questão é de 2007, do ex-deputado Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo. O texto que criminaliza o Caixa 2 ganharia uma emenda, anistiando casos ocorridos em campanhas eleitorais passadas. A inclusão do texto na pauta de votação foi feita de última hora e contou com uma articulação suprapartidária envolvendo líderes do PMDB, PSDB, DEM, PR, PP e PT. E teve o aval do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Um grupo minoritário, mais barulhento, protestou. Deixa o plenário decidir. E a votação foi suspensa. Quem pauta projetos na casa é o presidente da casa, junto com o colégio de líderes. Eu não posso, como primeiro secretário, pautar projeto.
Eu estava lá, na verdade, dirigindo os trabalhos. Parlamentares contrários ao projeto alegam que mesmo sem a emenda ocorreria uma anistia informal, pois nenhuma lei tem o poder de retroagir para punir o que até então não era crime. Isso poderia beneficiar vários políticos envolvidos na Operação Lava Jato. Nós temos que só votar a criminalização do Caixa 2 com o objetivo claro de não deixar nada atrás que seja anistiado. Não acredito que a anistia é algo possível e razoável. Agora, mais do que tudo, ele precisa ser debatido. Hoje, o político que faz uso do Caixa 2 pode ser punido com até 5 anos de prisão. Uma proposta do Ministério Público Federal, prevista para ser votada aqui na Câmara até dezembro, pretende estender essa punição para os partidos. Se o texto fosse aprovado nesta madrugada, os casos seriam enquadrados na nova legislação sobre o Caixa 2 e não como corrupção ou outro crime com pena mais severa. Brincadeira, hein? O que nós já vimos passar de jabuti nessa Câmara, na calada da noite, principalmente, né? Que coisa! Meu Deus horrível do céu! Isso aí. Isso aí, eu inclusive quero até tirar, como você falou, tirar uma dúvida aqui com Yuri. Já existe, com o doutor Yuri. Doutor Yuri, seguinte, já existe na lei eleitoral que dinheiro não contabilizado é passível até de prisão. É crime passível de prisão. Crime financeiro também é passível de prisão. Por que cargas d'água esses deputados queriam aprovar uma emenda à lei a qual seria crime o Caixa 2 e que anistiaria quem tinha cometido Caixa 2 anteriormente? Porque a lei não retroage para punir. É exatamente isso. Não dá para acreditar. Rapaz, como o Celso falou, jabuti não sobe em árvore. Qual deputado que botou aquele jabuti ali em cima? Você sabe o que é isso, doutores e senhores telespectadores? Na verdade, isso é o sentimento de que eu não vou ser punido se eu fizer algo errado. A lei penal brasileira é uma lei muito benevolente. Nós só temos um sistema de punição mais grave, que é o de penas privativas de liberdade. Você não tem uma prisão perpétua, não tem trabalhos forçados, para nem falar em pena de morte ou cruéis. Não tem nem cumprimento de pena total, né, mano velho? Nós temos um sistema progressivo. O cara entra, ele cumpre um terço de lei, de pena, e tá aí, ó. Parece que compensa você cometer o crime, que daqui um sexto, cumprida a pena, cumpre aí 5, 6 anos, embolso 300 milhões, 1 bilhão de reais e está tudo certo com a vida. A impressão é essa. Então, o que aconteceu lá, doutor Rossi, foi exatamente isso. Essa sensação de dar um jeitinho, que infelizmente essa perspectiva está inserida no sistema cultural do brasileiro e acaba refletindo ali na nosso Congresso Nacional. Mas graças a Deus não passou, em função da reação de muitos outros políticos, inclusive políticos de esquerda que foram para cima e manifestaram essa indignação, e isso não aconteceu da forma como querem fazer. Quando a gente se refere a esse jeitinho brasileiro, eu gosto de lembrar sempre da obra Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que ele fala do homem cordial, que o homem cordial é aquele que não tem limite entre o público e o privado. Acha que o público é uma extensão do que ele tem particularmente. Se ele foi eleito para aquilo ali, ele é dono da prefeitura, ele é dono do gabinete e ele é dono do orçamento que ele tem direito a administrar. Então, que a gente vê isso, como o doutor Yuri falou aqui, o jeitinho brasileiro é esse. Esse homem cordial que quer manter esse estilo dele entre o público e o privado, ele não faz nenhuma diferenciação. Dessa forma que eu vejo, Celso. A grande verdade é o seguinte, nós ficamos num beco sem saída, né? Porque a gente não sabe onde é que a gente vai chegar. Nós aprovamos recentemente, né, que os candidatos atuais, já a partir dessas eleições municipais, não teriam mais a benevolência do empresariado. O financiamento jurídico. O financiamento. O toma lá da cá, certo? Agora, nós estamos vendo aí, são as eleições mais fracas que nós já vimos no país. Verdade. Não há candidato a prefeito ou candidato a vereador que não esteja reclamando. E a gente não chega lá. Já há um movimento, ontem mesmo eu coloquei uma matéria, deveria ter trazido ela para hoje de novo, né? Mostrando que já há dentro do Congresso Nacional, tanto Senado como Câmara, grupos tentando voltar a permitir o financiamento empresarial. Resultado catastrófico, continuaremos
nesse esquema de corrupção que a Lava Jato não seria extinta jamais. De forma nenhuma, seria permanente. É complicado. Deixa eu atender a Nilza e gostaria do comentário dos dois. Oi, Nilza, boa tarde. Nilza? Boa tarde aí para os convidados. Diga, Oi. querida. Hein, Celso? Bem. Eu fico para não viver quando eu vejo as pessoas ainda tratar o Lula como cara. O Lula hoje é o cara da corrupção, que ninguém nunca viu levantar uma corrupção tão grande como no governo desse cara. É claro que ele só pode chegar e dizer, eu não sou isso, eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas ele tá igual aos outros. Ele tem que ser condenado, porque ninguém nunca viu o que nós estamos vendo no nosso Brasil, Celso. Complicado. A situação que esse povo levantou uma máfia de corrupção. Então tem que pagar, doer em quem doer. Porque o vermelhão do Lula, de que fica nas ruas, não é maior do que o nosso amarelo e o nosso verde. Viu? Não é maior, porque quem vai governar e quem manda neste país não é o homem da terra, quem manda é Deus. Verdade. E em nome de Jesus, quem praticou o erro vai ter que pagar, porque Deus é justo, Deus não é injusto, Deus é fiel, vai ter que pagar, doer em quem doer. O Lula, se ele era o cara, hoje ele é mais um corrupto para ser condenado pelos erros que ele fez. Eles são arrogantes, eles não assumem o erro que eles fez. E é isso aí, e eu agradeço, Celso. Eu que te agradeço, Nilza. Gosto muito quando você liga. Na sua simplicidade, você diz as verdades que às vezes nós não conseguimos expressar aqui, viu, Yuri? Você tem uns telespectadores cativos, né? Eu tenho participado já há algum tempo aqui de programa e já estou começando a conhecê-los aí. Mas é verdade, a situação é bastante complexa, né? Nós vivemos hoje um caos administrativo, político, social e financeiro nesse país. Quer dizer, o político administrativo levou a um caos financeiro. Esse caos financeiro comprometeu uma série de famílias no Brasil, ou milhões e milhões de famílias, né, que estão desempregadas, retirou a oportunidade de muitas pessoas poderem ter acesso à educação. A saúde é praticamente, eu não sei nem o que falar mais, para mim é um extermínio que acontece no Brasil com relação à saúde. Você tem um sistema, se for pegar aqui o Distrito Federal, é um sistema deficitário, né? Um sistema onde falta remédio para Alzheimer, onde falta remédio para câncer, falta dipirona, falta gases, falta absolutamente tudo. E o profissional da saúde se sente praticamente sem vontade de trabalhar, porque ele não tem o instrumento necessário para poder fazer o seu trabalho. Então a gente vive uma situação caótica. Agora, como eu falei, se há as acusações, se existem essas acusações, elas devem ser apuradas, devem ser verificadas, para verificar quem é o culpado mesmo. A grande verdade é que o mundo inteiro está meio torto, né, mano velho? A gente viu, por exemplo, né, o presidente Temer agora abrindo a Assembleia da ONU lá, né? Que é uma tradição, sempre o presidente brasileiro falar na primeira reunião e tudo mais de abertura. E aí a gente ouviu os demais líderes também. E qual foi o mote desta grande reunião? Falar da questão hoje dos caras que estão sofrendo na Síria da vida, os refugiados principalmente. Houve lá um embróliozinho, misturou um pouquinho, né? O Temer falou em 80 e poucos mil e tal, mas ele contou com os haitianos, que não são considerados refugiados, embora há quem defenda que seja. Mas tudo bem, certo? A grande verdade é que o Brasil abriu suas portas para receber esse povo. Mas tem muitas nações que não estão fazendo isso. Se você pegar as notícias de ontem, em questão em relação a esses refugiados, para isso que eu quero chamar a atenção, e que não é só o Brasil que vive um problema sério, não. Não é só no Brasil que se faz falcatruas, não, ou que se fecha as portas. O mundo fecha as portas. A Inglaterra está construindo um muro de mais de 1 quilômetro lá, com não sei quantos metros de altura, para que os exilados que estão ali, os refugiados que estão ali do lado da França, não atravessem para o lado da Inglaterra, mano, velho. Por aquele túnel, né? A ONU está lá levando comida lá na Síria para aqueles coitados que estão lá sendo bombardeados de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. E aí vão e bombardeiam os caminhões que estão levando a manutenção, o comer, a vida, sabe? A alimentação. É complicado. Eu aproveitei essa matéria, acho que do Jornal da Cultura, é rapidinho, 30, 40 segundos. Embora a gente esteja falando muito mais de Brasil, a gente não pode deixar de mostrar um negócio desse. Coloque, por favor.
O muro está sendo erguido na cidade francesa de Calais com 4 metros de altura e 1 quilômetro de extensão. Ele será a continuação desta cerca de ferro para impedir que os 10 mil imigrantes acampados na cidade tentem entrar no território britânico cruzando o Eurotúnel, a passagem sob o Canal da Mancha que liga os dois países. A obra vai custar ao Reino Unido o equivalente a 70 milhões de reais. A ONU suspendeu todos os comboios de ajuda humanitária à Síria depois que caminhões da organização e do Crescente Vermelho foram bombardeados por aviões em Alepo, cidade controlada por rebeldes. Eles levavam comida, roupas e remédios para 78 mil pessoas. O ataque foi assim que terminou o cessar-fogo na região. Hoje, a Síria e a Rússia negaram envolvimento no ataque aéreo que matou pelo menos 12 pessoas. Nesse momento eu me sinto na liberdade de dispensar o cientista político, mas vou convocar o sociólogo Rócio Barreto. Certo. Rapaz, pelo amor de Deus, Rócio. Isso aí já é uma questão assim de desumanidade. Você destruir carga de comida foge da tomar pirulito política, de criança, né, mano? Foge das disputas políticas e eleitorais e entra já na questão humanitária. Agora eu queria comentar, Celso, a questão do Temer. Você falou dos refugiados. No Brasil hoje tem 8.800 refugiados. O Temer falou em 95 mil porque ele juntou com os 88 mil haitianos. É porque a gente considera refugiado quem sofre perseguição política e sai de lá e procura asilo no outro país. Dessa forma é considerado refugiado. Os haitianos foi por questão da natureza, terremoto, essas coisas assim, questão de falta de comida mesmo, que vieram para o Brasil procurar melhores condições de vida. Seria a mesma coisa de pessoas dentro do país sair de um estado para o outro procurando melhores condições de vida. Não vou nem citar. Com relação à reforma política, você falou que essa campanha agora de 2016 é a campanha mais curta, é a campanha com menos dinheiro e há um grupo de pressão no Congresso querendo que volte a ter financiamento de pessoa jurídica. Isso só aumenta as condições de corrupção, porque hoje o melhor candidato é o que tem mais dinheiro, porque você pode fazer doação até 10% da sua renda declarada no ano anterior. Agora, a pessoa que é candidata, não há limite para ele gastar o dinheiro dele, desde que esteja dentro do limite colocado pela Justiça Federal, que calculou em 70% da última campanha daquele município. Tem município brasileiro aí que o cara não está conseguindo fazer o santinho, mano, velho. Não dá. Não consegue. Águas Lindas mesmo, me parece que é R$10.800 para um vereador. Exato. Não dá para contratar 5 cabos eleitoral e pagar os 45 dias e fazer uma campanha com condições de disputa. Isso não provoca muito mais o Caixa 2, não? Provoca e me preocupa ainda a questão do crime organizado, né? Porque o crime organizado pode vi outro dia sobre isso, investir em candidatos do crime organizado. Então nós temos que ter muita ponderação nessa situação. Eu acho assim que nem de mais nem de menos, mas eu acho que talvez um controle maior com relação a essas doações, talvez de pessoa jurídica, questão de dinheiro público também, eu sou um pouco contra também, você utilizar para questões políticas. Eu acho que temos que repensar melhor essa situação aí também, porque senão a gente pode fomentar aí de alguma forma o crime organizado, colocando aí deputados do tráfico, senadores do tráfico, que realmente podem trazer um prejuízo maior ao nosso país. Isso me preocupa mesmo, de verdade. Bancados por quem tem o dinheiro fácil na mão, Exatamente. Né? Mais do que isso, só trabalha com o dinheiro vivo, né? E no Caixa 2. Mais ainda. Totalmente 2, né? É totalmente irregular, né? Irregular. Isso aí facilita bastante. Quem tem uma receita não declarada, como o doutor colocou bem exposto aqui, que os traficantes, pessoa do crime organizado, do contrabando, vai financiar, bancar e vai cobrar a fatura futuramente. Eu particularmente esperava que as eleições municipais de agora marcassem o começo de um novo tempo para o Brasil. O brasileiro está vivendo tantos problemas e, né, além do seu próprio problema de estar com o bolso vazio, ele está vendo a corrupção, pelo menos, sendo denunciada. Você vê um senador da República sendo levado preso. Você vê um ex-presidente da República sendo denunciado, né? Então, nós estamos vivendo um momento diferente.
a conscientização do povo brasileiro. Você ouve, por exemplo, os nossos telespectadores, você percebe que todos eles têm uma consciência política hoje. Você acredita que, mesmo com essa dificuldade de não ter patrocínio eleitoral, nós teremos uma mudança, Oscar? Teremos sim. Como você falou, Celso, a cada dia as pessoas ficam mais politizadas e se mostram interessadas, apesar que a gente não veja isso explicitamente, mas há um movimento de politização. Como eu costumo falar quando eu dou alguma palestra, alguma aula, que a melhor reforma política é o seu título de eleitor e o seu voto. É você saber em quem você vai votar. Como a gente já falou aqui várias vezes, é você votar sabendo qual é o partido que o camarada participa, qual a coligação e quais os companheiros que vai estar junto com ele. Porque não adianta, doutor Yuri, o senhor votar no pastor da sua igreja e eleger o traficante. Não adianta isso daí. Verdade. E olha que isso tem acontecido muito. Direto. Eu não acerto uma. Eu voto num e elejo o outro. Lança aquele camarada estilo Tiririca e o Tiririca leva junto outras 4 pessoas. Não adianta a gente fazer isso. E muitas pessoas votaram no Tiririca como voto de protesto. Não foi como voto consciente. E muitas pessoas votaram consciente porque ele é o artista. E junto com ele elege outras pessoas. Tem que conhecer a coligação, conhecer os companheiros de partido, para que a gente dê um voto mais consciente. Essa é a melhor reforma política que existe. É o seu voto na urna. A esperança é que realmente o eleitor, neste momento, saiba votar no seu município. Do pequenininho ao maior de todos, que é a cidade de São Paulo. Para a gente arrematar, Yuri, juridicamente você vê mudança? Olha, juridicamente, só com alteração de leis dentro do Congresso Nacional. Agora, eu não diria criar mais leis, né, eventuais ou ocasionais. Nós temos é que fazer com que as leis brasileiras, que são razoavelmente boas, não são leis ruins não, sejam executadas, sejam cumpridas. A gente tem que esquecer daquele velho ditado de dizer sempre assim, essa lei não pega, essa lei não pega, só aqui no Brasil que tem essa ideia, né? A lei não vai... Não, a lei foi criada, tem que ser cumprida de qualquer forma. Então, eu penso que ter seriedade. Mas nós estamos caminhando para isso, né? Nós não estamos perdidos, não. Diante desse caos todo que nós estamos vivendo, está saindo um grande aprendizado, porque nós temos que aprender, a sociedade de uma forma geral, e o que o doutor aqui falou é exatamente isso. Através do voto é que vai vir a grande transformação. Talvez demore um pouquinho, mas a semente já foi plantada por um Brasil melhor. O começo do começo já está aí. Já está aqui. E eu acredito nas eleições municipais que nós teremos agora a partir do dia 2. Que Deus nos ilumine todos nós, né? Turno. Então, na hora de escolher, amigo, né, visualize. Essa é que é a grande realidade. A coisa mais sagrada do mundo é a igualdade, que lamentavelmente não é praticada quase em lugar nenhum. Mas existe um momento no Brasil em que a igualdade é plena. Na hora do meu voto e do seu voto, na hora do voto do Yuri e do Rócio. E o seu também. Valemos o mesmo peso e a mesma medida. Nós tanto podemos eleger como não eleger ninguém. Verdade. Então, devemos fazer essa diferença. De como é que você vai fazer isso? Preste atenção em quem você está votando. E não só em quem você está votando. Preste atenção em quem faz parte da coligação que ele pertence. Porque senão, como diz lá na minha terrinha, você atira no tigre e acerta no gambá. E aí dá cheiro ruim. Obrigado por terem vindo. Um grande abraço para você. Obrigado.